Essa nova funcionalidade vai mudar completamente a forma de como criar vídeo com IA. Você consegue definir em que momento exato o personagem deve aparecer no vídeo, define quem e quando aparece em qual cenário. Uma IA chinesa acabou de liberar uma novidade de multireferências que dá maior controle nos vídeos gerados por inteligência artificial e vai ajudar muito os criadores de conteúdo. Vou mostrar passo a passo todas as técnicas que aprendi de como você pode usar essa funcionalidade da melhor forma possível. Mas calma, não é tão simples assim. Vários testes que eu fiz ficaram com essas distorções e só depois de muitos testes eu consegui estabilizar os personagens e as movimentações de câmera. Inclusive, para você determinar em que momento um personagem aparece na cena, tem que usar os termos certos. Então fica no vídeo porque tem bastante coisa para a gente ver junto. Bom, pessoal, o primeiro passo é a criação dos personagens. Eu criei esses 3 personagens aqui, eu vou mostrar agora como que eu fiz isso. E eu fiz utilizando a plataforma da Nin. Aqui na plataforma da Nin, quando eu venho aqui ó, em texto para imagem, eu consigo gerar imagens com todos esses modelos aqui, ó, que é o Flux, Flux Pro. Eu tenho o Flux com referência de personagens, eu tenho até ó, a versão Flux sem censura e tem também o Google Image. No meu caso aqui, eu usei o Flux Pro, que é uma das versões que eu mais gosto de utilizar. E aí eu criei esses 3 personagens aqui. Só um detalhe, aí na descrição eu deixei um e-book com todos os passos e prompts que você vai ver nesse vídeo. E inclusive também aí na descrição tem um link para o meu curso de Filmmaker. É um curso onde eu ensino como criar vídeos com inteligência artificial. Bom, o prompt que eu usei para gerar os personagens foi esse aqui. Primeiro, eu defino que eu quero que ele crie uma ficha de personagens. Então, logo aqui no primeiro parágrafo, eu já determino isso. Eu coloco qual que é o estilo, então eu deixei aqui estilo Pixar. Logo na sequência eu coloquei assim, ó, crie uma ficha de personagens. Quando você usa esse termo de ficha de personagens, ele sabe que ele vai ter que pegar esse personagem e replicar várias vezes dentro da mesma imagem, só que em posições diferentes. Então é muito importante que você coloque esse termo ficha de personagem. E aí eu complementei com mais algumas informações para ficar mais preciso. Então eu coloquei assim, ó, crie uma ficha de personagem com 2 ângulos, vista frontal e vista traseira. Depois eu complementei com a informação fundo branco sólido sem sombras. Ou seja, essa informação aqui é importante para você não ter nenhum elemento atrapalhando o personagem. A inteligência artificial vai conseguir entender exatamente o que é o personagem nessa imagem. Já na sequência, essa parte em vermelho é a parte onde você vai poder editar. É onde você pode alterar o prompt para determinar o seu personagem. No meu caso aqui, eu coloquei o personagem deve ser um mini guerreiro medieval forte. O estilo guerreiro deve ser cabeçudo e baixo. O personagem está em pé com os braços para baixo. E aí eu finalizo o prompt com mais alguns parâmetros para deixar a imagem mais interessante. Então eu coloco assim, ó, ultra detalhado, 32K UHD e cinematográfico. Essa mesma estrutura foi usada para gerar esses 3 personagens aqui. Então no caso do ninja, né, eu coloquei aqui, em vez de um mini guerreiro, eu coloquei um mini ninja japonês. No caso aqui, eu coloquei uma mini bruxa e aqui um mini guerreiro medieval. Você também pode gerar essas imagens aqui no gerador do Google, o Image FX, que é um modelo de linguagem muito legal porque ele obedece muito bem os prompts. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou pegar esse prompt aqui, que é o prompt do Ninja, e eu vou colocar aqui para a gente ver o resultado. Ó, você pode ver que ele gerou, né? Ele obedeceu exatamente o prompt que eu pedi, né? Um personagem de frente e outro de costas. Mas a qualidade não se compara, né? A qualidade do Flux Pro é muito superior à qualidade aqui do Google Image FX. Porém, essa ferramenta aqui é gratuita. Pode ficar fazendo aí vários testes até chegar num resultado aí que te agrade. Outra ferramenta também muito boa que você pode utilizar é o Midjourney, né? Ela também é uma ferramenta paga, mas ela tem aí resultados excelentes. Você consegue gerar aí personagens
realmente bem marcantes, né? São personagens de alta qualidade. Dá para perceber aqui só pela qualidade das imagens, ó, você consegue realmente um resultado muito bom. Bom, depois que você criou os personagens, agora chegou a hora de criar os cenários em que esses personagens vão ser inseridos. Então, assim, primeiro aqui tem um detalhe importante. O cenário, eu estou deixando ele, é muito importante que ele fique primeiramente vazio, né? Tá vendo que não tem ninguém aqui, né? Se você colocar pessoas aqui, pode ser que a inteligência artificial se confunda e acabe achando que o personagem que tem que animar é a pessoa que está aqui, né? Ou o personagem que está na imagem. Então, toda vez que eu vou criar o prompt, eu coloco a informação dessa forma aqui, ó. Animação 3D do interior de uma casa medieval vazia. Então, eu já coloco a informação que ela está vazia, né, para não confundir a inteligência artificial. E no caso da primeira imagem onde eu criei o cenário, eu coloquei que é o interior de uma casa medieval e completei os 3 prompts das próximas cenas que vocês vão ver. Eu sempre coloco assim, ó, ultra detalhado, 32K UHD, estilo renderizado 3D com gráficos infantis, computação gráfica, elementos coloridos, vívido, bonito, divertido e modelagem 3D. Então, com todas essas palavras, consegui gerar essas 3 cenas aqui. No caso da plataforma Nin, que é a que eu estou usando para gerar as imagens, eu selecionei o Flux Pro, né? E tem um detalhe importante, quando eu coloco o prompt aqui, dessa forma, tem uma opção aqui que é para você melhorar o prompt. Então, eu aconselho que você deixe isso aqui habilitado. E aí tem mais um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo aqui seu prompt style? Você clicou aqui, ele vai te dar algumas opções de como que ele vai interpretar esse prompt. No meu caso, eu deixei essa opção aqui, ó, que ele deixa mais criativo, ele deixa mais detalhado. Então, primeiro você vem aqui, seleciona qual é o estilo do prompt, clique em salvar e aí depois, quando você for gerar a sua imagem, ele vai dar maior criatividade na hora de melhorar o prompt. No meu caso, funcionou muito bem porque eu gostei. Particularmente eu gostei bastante dos resultados apresentados. Então, só para complementar, no cenário 2 eu coloquei animação 3D de uma cidade vazia, uma área de caminhada, casas, barracas de frutas, barracas de armaduras. Ó, justamente para eu ter um resultado como esse aqui, né? E conseguir colocar eles andando até a escola, né? Eles começam dentro da casa, aí eles atravessam aqui a cidade andando até chegar na cena final, que é dentro de uma escola. E o terceiro cenário, o prompt é praticamente o mesmo. Eu só mudei essa parte onde eu falo que eu quero o interior de uma escola medieval vazia, sala de estudos com armaduras medievais na parede, mesa de magias. E pronto, o resultado foi esse aqui. Ó, você pode tentar também colocar esse prompt aqui no Google Image, né? E ver se ele vai conseguir gerar com a mesma qualidade do Flux Pro. Ó, ele gerou aqui com essa qualidade, né? Até que as imagens ficaram legais, ó. Mas ainda assim eu ficaria com o Flux Pro, eu achei que ficou bem mais interessante. Por isso que quase todo vídeo aí, pessoal, eu mostro a plataforma da Nin, porque eu gosto bastante dos resultados que eu tenho aqui. Não só na parte de geração de vídeo, mas também quando você fala aqui, ó, da parte de geração de vídeos, né? A parte de vídeo você tem aqui todas essas opções aqui, ó, para você utilizar. É bem legal. Inclusive, mais para frente eu vou mostrar aí a parte onde eu usei essa plataforma para gerar os vídeos em HD. Os vídeos finais que você viu aí na introdução, eles foram transformados, né, em HD usando essa funcionalidade aqui, ó, de Upscale. Beleza, e aonde que a mágica acontece, né? Onde você gera os vídeos aí com essas multireferências? É nessa plataforma aqui, né? Na Vidu, ela acabou de liberar essa funcionalidade aqui, ó. Você clica em referência para vídeo e eles reformularam essa parte aqui, ó. Nessa parte aqui agora, você pode cadastrar uma imagem, né? Ó, você clica aqui e cadastra uma imagem, ou você tem essa nova opção aqui, ó. Essa aqui é como se fosse a opção antiga. Eu entendi como se fosse a opção antiga, né? Onde você cadastrava várias imagens de referência. Mas agora eles liberaram essa opção aqui, ó, que é bem interessante. Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona.
Você clicando nessa opção aqui de My References, ele vai aparecer essa janelinha por cima aqui, ó. Aí tá vendo que eu já tenho aqui alguns personagens cadastrados, né? E eu tenho 3 cenários. Então eu tenho aqui, ó, o José, o João, Maria, o cenário da escola, da rua, né, onde eles estão andando, e o cenário da casa. O interessante é que aqui você cadastra, né, as referências e aí depois você puxa aqui no prompt. Como que você puxa? É simples, é só você digitar aqui, ó, arroba, e aí espera um pouquinho que ele já vai aparecer aqui o que você quer puxar de referência. Então, por exemplo, eu quero puxar o João, né? Então eu posso simplesmente selecionar ele, ele vai aparecer num formato como se fosse de um botãozinho aqui, né? E vai mostrar aqui em cima que essa referência está sendo utilizada nesse prompt. Então você pode colocar assim, João está andando na... Aí você digita arroba de novo, aí você pode colocar, ó, andando na rua. E é bem interessante, ó, porque já vai aparecendo aqui em cima, né? É visualmente muito sugestivo e simples de se utilizar. Se você vir aqui e clicar nesse sinal de menos aqui, ele simplesmente vai sumir, né, com a referência do seu prompt, ou você pode clicar na lixeirazinha aqui, ele vai limpar tudo e aí vai voltar essa opção aqui de minhas referências. Mas beleza, como que faz para cadastrar as referências, né? Vamos lá, tem alguns detalhes importantes aqui, porque quando eu comecei a cadastrar as referências aqui, principalmente dos personagens, eu fiz alguns cadastros que deu bem errado. Então é interessante eu falar para vocês o que eu fiz de errado para vocês não cometerem aí o mesmo erro, tá? Então vamos lá, primeiro que eu comecei a cadastrar aqui, ó, a primeira vez que eu testei essa ferramenta, eu fiz o cadastro dessa forma aqui, ó. Quando você passa o mouse nos vídeos antigos, eles mostram como que foi feita as referências desse vídeo. Então, por exemplo, tá vendo que eu cadastrei aqui a cabeça do personagem, depois eu cadastrei o corpo dele de frente, né? O que aconteceu? Quando eu fiz isso aqui, várias cenas, até algumas deram certo, mas muitas acabou distorcendo. O personagem ficava assim, ó, todo distorcido, né? Alguns apareciam até com a roupa diferente. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, apareceu 2 bruxinhas, ela se transformou numa coisa que nada a ver, né? Apareceu um personagem aqui que não tem relação nenhuma com os personagens de referência. Esse vídeo aqui, por exemplo, ó, ele pegou a cabeça de um outro personagem e colocou no corpo de outro. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque eu cadastrei de forma errada. Depois eu fiz outro teste aqui, ó, cadastrando os personagens com um fundo transparente. Eu pensei, vou tentar cadastrar os personagens com fundo transparente para a inteligência artificial saber exatamente, né, aonde o meu personagem está aqui na imagem. Só que aí o resultado foi esse aqui, eles ficaram bem estranhos, ficou com uma deformação, ó, eles ficaram andando de um jeito meio esquisito, não ficou legal. E aí, por fim, pessoal, qual é a forma certa de cadastrar, né? A forma certa de cadastrar é dessa forma aqui, ó, que você está vendo nas referências. Ó. Se você acessa aqui e clica na lupinha, ele vai mostrar como que foi a forma que eu cadastrei. Você cadastra o personagem de frente e o personagem de costas. Se você quiser, você também pode cadastrar o personagem de perfil. Mas por que eu não cadastrei o personagem de perfil aqui? Existe uma informação na documentação deles que para você fazer um vídeo com a melhor consistência possível, você tem que usar no máximo 7 imagens com 4 referências. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para você, ó, quantas referências eu tenho aqui? Ó, tenho 1, 2, 3, 4 referências, né? São 3 personagens e um cenário. E quantas imagens eu tenho cadastradas aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 imagens, 4 referências. Isso é o que está na documentação oficial da Vidu. Então, se você utilizar mais do que 7 imagens, por exemplo, se eu tivesse cadastrado aqui em cada personagem a parte da frente, né? Frente, trás e lateral, né? O personagem de perfil, eu ia ter mais do que 7 imagens no total. E aí as imagens começam a distorcer, os personagens começam a ficar tudo distorcido aqui, os movimentos não ficam tão reais. Então essa é uma informação muito importante dessa IA para criar vídeos com uma consistência muito boa, é você seguir essa regra, sempre 7 imagens, no máximo 4 referências com 7 imagens, é isso. Beleza, então eu vou cadastrar aqui uma referência para mostrar para vocês como que é o processo. Ó, por exemplo, eu vou clicar aqui em mais, aí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, com 3 opções para upload.
essa aqui é a referência principal. Nessa parte aqui, eu aconselho que você use o personagem de frente. Então o que você vai fazer? É só clicar aqui, seleciona a imagem do personagem que você gerou, aí ele vai habilitar aqui, ó, uma tesourinha, né, para você fazer o crop da imagem. Clicou aqui, é só você vir e determinar aqui, ó, o tamanho da imagem, né, para deixar certinho aqui, ó, para pegar só a parte do personagem de frente. E o interessante, ó, que uma coisa que eu percebi é deixar todas as imagens de todos os personagens do mesmo tamanho. Se você tiver variação de tamanho, por exemplo, essa aqui eu vou deixar assim, aí a próxima imagem eu vou deixar maior, né, com uma dimensão maior. Os personagens, eles vão aparecer no vídeo com tamanhos diferentes. Então pode ser que esse personagem aqui, ele seja interpretado como um personagem menor, porque eu estou cadastrando uma imagem menor. Eu fiz esses testes e aí os personagens cada hora apareciam de um tamanho diferente. Só estabilizou quando eu utilizei o mesmo tamanho de imagem para todos os personagens. Então é só você vir aqui, faz o crop, confirma, e aí é só fazer a mesma coisa aqui. Clicou na imagem opcional, só vim aqui de novo, ó, fiz o upload da imagem com a parte da frente e a parte de trás, vem na tesourinha aqui, e agora eu vou deixar aqui só a parte de trás aqui, a visão de trás do personagem. Beleza. Então agora tem a parte frontal, aqui, né, a visão da frente, a visão de trás. Beleza. Aqui eu tenho a referência é o que você vai digitar lá depois do arroba, quando você estiver fazendo o prompt. Então eu aconselho você colocar um nome simples, sem espaço, sem nada, e sem caixa alta, para ficar mais simples possível de digitar. Então, ó, por exemplo, esse aqui eu vou deixar como um personagem, a referência dele só teste, né? E aqui você pode ou criar tags ou selecionar algumas que você já criou. Então, por exemplo, eu tenho cenários e personagens. Então eu criei duas tagzinhas. Essas tagzinhas aqui só servem para você filtrar depois. Então, por exemplo, isso aqui é um personagem. Então eu vou usar a tag personagem, clique em Next. Aí o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai interpretar a imagem que você fez o upload, ela vai colocar qual é o estilo dessa imagem e vai colocar uma descrição. E você pode alterar essa descrição também. Então, por exemplo, vamos imaginar que você subiu uma imagem aqui de uma pessoa. E aí, por algum motivo, a inteligência artificial entendeu que era uma renderização 3D, né? Que nem tá aqui. Aí você pode vir e colocar foto real. Então você pode fazer um ajuste aí, caso a inteligência artificial não consiga identificar corretamente o estilo da imagem. Mas, nos testes que eu fiz aqui, sempre deu certinho, ele nunca errou. E na descrição também, você pode incrementar aí se você achar que ficou faltando alguma coisa. Sempre nessa parte, deixa em inglês, porque ele vai ter uma melhor interpretação. Aí você vem aqui, confirma e pronto, ó, tá vendo? Agora o meu personagem teste, ele tá aqui e eu posso vir aqui no prompt agora, digito arroba e aí ele vai aparecer aqui como uma das opções para eu utilizar aqui no prompt. E essa flexibilidade que a Vidu está proporcionando aqui é assim, talvez hoje a forma mais simples para você animar imagem com IA e da forma mais flexível possível. Por quê? Porque você pode cadastrar várias referências aqui, você pode cadastrar 10 cenários diferentes, você pode colocar objetos, né? No caso aqui eu coloquei personagem, mas vamos imaginar que você vai fazer um vídeo onde o personagem vai pegar um presente. Você pode colocar a caixinha do presente, né, que você quer que apareça no vídeo, né? Essa caixinha pode ter uma escrita, você pode fazer essa caixinha no Photoshop, você pode fazer essa caixinha com inteligência artificial. Então são milhares de possibilidades que você pode fazer aqui e que vai te dar mais controle na hora que você vai criar vídeos com inteligência artificial. A parte das tagzinhas, ó, é essa parte aqui, ó. Você clicou em cenários, ele vai listar os cenários, e personagens vai listar os personagens. É para isso que serve aquela parte de criar as tags. É interessante para quando você tem muita referência aqui, né? Se tiver centenas de referências é interessante, porque senão você não consegue mais navegar e ver, né, quais são as referências que você tem. Beleza, mas então como que eu faço, né? Por exemplo, esse vídeo aqui, né? Como que eu faço para falar para o personagem aparecer em determinado momento do vídeo, né? Como que eu fiz isso? Existe também uma informação na documentação oficial, inclusive uma dica que eu dou para quem gera vídeo, nunca tenha preguiça de ler
a documentação oficial. Eles sempre deixam, todo modelo de linguagem sempre vai colocar uma orientação de como que você gera os vídeos. E lá sempre tem alguma informação importante. No caso, é só você clicar aqui, ó, guia do usuário, e aí lá no guia do usuário tá tudo lá. Essas informações que eu tô passando para você são todas tiradas do guia oficial deles. Beleza, e como que você faz, né, essa aparição do personagem, né, em determinado momento aqui? É bem simples, mas tem alguns detalhes importantes que se você não seguir, vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo, ó? O personagem aparece, mas ele tá aparecendo em cima de outro personagem, né? Ele apareceu, mas ele destruiu com a presença de outro personagem, né? Então, alguns termos que eu utilizei aqui não foram termos muito bons, né? Não foram termos que teve sucesso aí para gerar o vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês agora quais foram os termos que, na maioria das vezes, né, acabou dando certo. Lembrando que não é uma ciência exata. Não é porque você vai usar exatamente esse termo que ele vai dar certo. Mas na maioria das vezes ele tem a probabilidade de dar certo. Então, quais são os termos que você pode usar? São esses aqui, ó. Se você quiser, por exemplo, que ele apareça no primeiro segundo, você vai digitar simplesmente assim, primeiro segundo, no primeiro segundo, aí você vai colocar o arroba, vai chamar ali o personagem, né? Então você pode usar os termos primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, quarto segundo, e aí o personagem vai aparecer exatamente naquele momento. Também tem um outro termo que eu achei mais interessante, que é você chamar por quadros. Então tem o primeiro quadro, o quadro do meio e o último quadro. Então são esses 6 termos que você pode usar para fazer com que o personagem apareça no momento que você quer. Então, ó, por exemplo, nesse prompt aqui, ó, como que eu fiz para essa personagem aqui aparecer no último quadro? Simplesmente, como que eu coloquei? Ó, eu coloquei assim, no primeiro quadro temos apenas João e José aparecendo na cena. Eles estão na escola, a câmera vai rotacionando para a direita, mostrando Maria ao lado. Então, quando você utiliza, né, esse termo, rotacionando a câmera para a direita, mostrando a Maria, você já está dando uma indicação de como que a Maria tem que aparecer na cena. Se você simplesmente usar um termo, por exemplo, ó, que nem esse vídeo aqui, ó, se você usar um termo que é o surge, né? No caso aqui eu usei, ó, quando no último quadro Maria surge sorrindo e falando. O resultado foi esse aqui, ó. A cena corta e aí ela aparece do nada e aparece aqui, ó, sorrindo, tudo. Ele obedeceu o prompt. Como eu usei a palavra surge, a inteligência artificial, ela não entendeu muito bem como que vai surgir, né? Vai surgir da onde? Em que direção? A câmera está apontada para onde? Então ele cortou simplesmente a cena, ela caiu aqui no cenário de um jeito meio maluco e apareceu do nada e sumiu os outros dois. Então essa forma de escrever o prompt foi uma das formas que eu encontrei para fazer com que ela aparecesse de forma natural. Então toda vez que você vai colocar que em algum momento algum personagem vai aparecer, você tem que dar uma direção de como que ele vai aparecer. Nesse caso aqui, eu coloquei que a câmera vai rotacionando para a direita, mas poderia ser fazendo um movimento para a direita, né? Maria está sentada numa cadeira. Então, assim, você deu a indicação de como que isso vai acontecer. Ó, aqui outro exemplo. Ó, eu usei a mesma técnica, né? Eu coloquei assim que a câmera vai rotacionando para a direita, mostrando no último quadro Maria. E aí ele ficou perfeito, tá vendo? Eles estão os dois aqui conversando e aí Maria aparece aqui no último quadro. Ela vem e surge na cena. Já aqui na parte das configurações, né? Eu sempre utilizo aqui 4 segundos, não dá para usar 8 segundos nessa versão aqui da Vidu. Usei aqui o 720p de resolução. A parte de movimento e amplitude, eu sempre deixo no automático, não mudo essa opção aqui. Eu acredito que é muito difícil para a gente determinar aqui se a amplitude de movimento vai ser pequena, média ou alta. Eu deixo sempre no automático, que aí a inteligência artificial mesmo define, né? A proporção deixei 19:6 e essas foram as opções que eu usei aqui. Porém, quando você gera um vídeo aqui, né, em 720p, a proporção do vídeo aqui, ele vai ficar por volta de 1200.
1200, né, de largura. Não é um vídeo de alta resolução, não é um vídeo que você vai conseguir aplicar facilmente aí no YouTube para ter uma resolução muito boa. Aí o que eu fiz? Eu voltei aqui na plataforma da Nin. Por quê? Porque aqui eles têm uma ferramenta, ó, você vem aqui em ferramentas, aí você tem o upscale. Você consegue fazer o upscale do vídeo. É só arrastar o vídeo para cá, ó, ele vai fazer o upload. E aí é interessante, porque olha só, ele mostra aqui, ó, qual a resolução atual do vídeo, né? Ó, 1280 por 720, 32 FPS, né? Frames por segundo. Aí você tem aqui o quanto você quer aumentar a resolução do vídeo. Então você pode fazer 2x ou até 4x, né? Ele vai pegar essa resolução aqui e fazer vezes 4. E você pode aumentar também o frame rate, que é muito importante também para você manter a naturalidade aqui dos movimentos. Então, no caso que eu fiz, eu deixei aqui 2x, coloquei aqui também 2x para aumentar o frame rate, e o resultado foi esse aqui. Eu consegui aplicar o vídeo aí na introdução sem ter que redimensionar ele, né? Se eu tivesse que redimensionar, com certeza ele perderia muita qualidade, não ia ficar tão legal, né? A resolução não ia ficar tão interessante que nem ficou. E tem mais um detalhe importante que eles comentam ali na documentação, que é a seguinte: quando você está determinando o movimento de um personagem e esse personagem não obedece, você pode usar essa técnica aqui, ó. Eles comentam que você pode acrescentar uma referência. Então, no exemplo que eles deram aqui, ó, o garotinho com um coque, aí colocou o arroba e o nome do personagem. Então você está reforçando a referência no personagem. Por exemplo, vamos imaginar que eu fosse fazer isso nesses personagens aqui. Então eu poderia falar assim, ó, a menina com o chapéu, né? A menina com o chapéu, aí o arroba dela, né? Do personagem. Então eu estou dando duas referências. A inteligência artificial vai entender aqui, pô, só existe um personagem com chapéu, né? Então, muito provavelmente é esse personagem aqui que tem que fazer o movimento. Então eu posso colocar no prompt que ela vai dar um pulo, né? Então, a garota com o chapéu preto, aí o arroba dela dá um pulo. Então ele vai reforçar duplamente a referência e você vai conseguir aí mais precisão nos movimentos. Porque, por exemplo, essa cena aqui, ela tem 3 personagens, né? Então, se você deixar de forma genérica ou simplesmente indicar só com arroba, eles mesmos lá na documentação estão falando que pode ser que não funcione. Então você sempre acrescenta no prompt essa informação, né, aumentando a referência, pega um detalhezinho, né, do personagem, né, por exemplo, esse aqui, o personagem que está com a capa azul, né, o personagem de barba ruiva, né, ele está falando. Aí você coloca lá o arroba do personagem dele. Então você consegue dar uma referência maior das ações dos personagens de forma isolada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa IA para criar vídeos. Eu gostei bastante e acredito que seja futuro para animar imagem com IA de forma mais controlada. A Vidu agora, com essa funcionalidade, pode se tornar a melhor IA para criar vídeos para muitos criadores de conteúdo. Apenas lembrando que essa IA que cria vídeos possui um plano gratuito para testes. Então você pode praticar e ver se vale a pena assinar o plano pago e usar ela para criar seus vídeos com inteligência artificial.